Olá, boa noite. Estamos aí iniciando mais um vídeo da nossa jornada do Apocalipse. E aí, todo mundo aí já postos? Hoje é o nosso vídeo de número 28. Vamos estar estudando os versículos de 1 a 3. Então, Apocalipse 20, versículos de 1 a 3. E como eu disse, é o nosso vídeo 28. Já deixando aí o nosso boa noite. Pessoal que está chegando aí, já chegou a Andresa, o Rogério, Renata. Boa noite, Renatinha. Deus abençoe. Bem, vai colocando seu boa noite aí, assim como o Alan. Lembrando que todos os nossos vídeos anteriores eles já estão, eles ficam salvos aqui na página da igreja, no Facebook e também lá no canal da igreja no YouTube. E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, sendo possível, coloca aí e a gente tenta responder para você enquanto caminha aqui na nossa exposição. Bem, vamos começar? No último vídeo, nós concluímos aí o capítulo 19 e fizemos uma apresentação inicial do capítulo 20, que é o capítulo conhecido, famoso pela questão do milênio. Né? Nós demos aí um panorama, uma visão geral desse tema do milênio e a gente vai retomar isso hoje, tentar aí, aprofundar algumas questões para poder fechá-la e assim seguir o nosso estudo, tá bom? Bem, milênio é uma expressão, né, 1000 anos, né, o texto literalmente fala de um período de 1000 anos, são várias referências a esse período de 1000 anos que aparece aí no capítulo 20 do Apocalipse. Agora, é uma expressão que só aparece aí no capítulo 20 do Apocalipse. Então a pergunta que a gente tem é: como devemos entender, compreender essa questão do milênio, esse período de 1000 anos? Então existem algumas perguntas importantes que você precisa fazer. Primeiro, esse período, esse evento, ele é algo único descrito na Bíblia? Ou ele equivale a um outro evento que está descrito em algum outro lugar? Isto é, isso que o Apocalipse 20 chama de milênio é, na verdade, um outro nome para alguma outra coisa que a gente encontra na Bíblia, ou se trata de uma coisa única, exclusiva, que somente o Apocalipse 20 apresenta? É uma questão. E se for um evento exclusivo? Se for um evento único, um evento diferente de todo o restante do que a Bíblia apresenta, ele estaria cronologicamente localizado em que momento da história da salvação? Tá? Ele vem antes da vinda de Cristo, ele vem depois da vinda de Cristo, ele vem em que situação? Né? Onde nós poderíamos localizar esse evento? Ele deveria ser entendido como? Literalmente? Isto é, trata-se de um reinado de Jesus e dos salvos aqui na terra durante 1000 anos. Ou ele deveria ser entendido simbolicamente. E se for simbolicamente, qual é o significado desse símbolo? Que tipo de sentido nós encontraríamos nesse texto? Então são questões que passam por toda essa discussão do milênio. Ao longo da história, diferentes respostas foram dadas a essas perguntas, né? E a gente pode agrupá-las em 3 linhas principais de interpretação. Tá? O chamado pós-milenismo, o pré-milenismo e o amilenismo. Então, o pós-milenismo é aquela visão que entende que o milênio ele acontecerá no final da história como resultado da expansão da igreja no mundo. Então seria um período onde a igreja,
digamos assim, conquistaria as nações e, de fato, o progresso da igreja traria, né, um período prolongado de aproximadamente 1000 anos, onde o mundo inteiro estaria, digamos, mais ou menos seguindo o Senhor, vivendo de acordo com a vontade de Deus, ainda que nem todos fossem convertidos. Bem, rapidamente, né, essa linha, ela, embora muito presente na igreja evangélica ali no século XIX, especialmente nos Estados Unidos, ela não prosperou para o século XX, especialmente porque se viu que a realidade humana ela é muito cruel, muito complicada. Então, trazer essa responsabilidade para a igreja desenvolver e implantar esse período que seria o milênio, de fato, é um equívoco, né? Não daria certo. Então a gente ficou com duas hipóteses, que hoje são predominantes entre os cristãos evangélicos: o pré-milenismo e o amilenismo. O pré-milenismo é muito simples. O milênio ele está antes da vinda definitiva de Cristo, sendo um período de bênçãos para Deus e para o povo de Israel. Tá? Aliás, um período de bênção de Deus para o povo de Israel. Então você tem um período onde o Senhor vai estar aqui na terra, junto com o seu povo, e nesse período haveria uma espécie de restauração da nação de Israel, do povo de Israel, herdeiros das promessas ali do Antigo Testamento. E o amilenismo entende que, na verdade, esse período chamado de milênio, ele é um período simbólico. E o simbolismo é um simbolismo tanto em termos cronológicos, quanto em termos do que ele constitui. Isto é, trata-se de um reinado de Jesus espiritual, que foi inaugurado na sua ressurreição. Então, o milênio ele já foi inaugurado, ele já aconteceu, né, ou está acontecendo, a partir do momento que Jesus Cristo foi exaltado por Deus na sua ressurreição e ascensão. Então, bem, vamos lá, né? Como eu falei no estudo anterior, então nós temos aí o amilenismo e o pré-milenismo. E eu queria tratar um pouco disso aí agora nessa parte inicial do estudo. Como eu falei na segunda-feira, nenhuma opção ela abarca todos os dados bíblicos com facilidade. Ok? Então, não adianta você esperar que você vai chegar no pré-milenismo ou no amilenismo e vai encontrar todos os textos da Bíblia, todos aqueles textos difíceis, equacionados com facilidade. A Bíblia ela foi escrita por diferentes autores, em diferentes épocas, com diferentes gêneros literários, e trata de diferentes temas. Então, categorizar a Bíblia toda, né, de acordo com etiquetas que a gente cria, né, é muito difícil. Então, porque sempre vai ficar alguma coisa de fora, sempre vai ter um texto que você não vai encaixar, sempre vai ter um texto que você vai ter dificuldade de relacionar, né, ao conjunto todo. Então, desse modo, qualquer que seja a sua preferência pessoal, né, ou o pré-milenismo, ou o amilenismo, você precisa ter como consideração bem. Aquilo que você vai escolher não resolve tudo. Vão ficar alguns textos de fora da nossa compreensão. Okay? Porque a Bíblia ela é maior, ela é mais ampla, ela é mais profunda do que a nossa capacidade de categorizá-la. Tá? Outro ponto importante, como falamos também no vídeo anterior, é que do ponto de vista da escatologia,
né? O que é a escatologia? Escatologia é essa parte da teologia que se dedica à doutrina das últimas coisas relacionadas, né, à vinda de Jesus, né, à esperança cristã. Então, do ponto de vista da escatologia bíblica, milênio, ou o tema do milênio, não é a mensagem mais importante que a Bíblia tem a respeito das últimas coisas. Veja, nós estamos aqui no capítulo 20, iniciando o capítulo 20 do Apocalipse. Já passamos 19 capítulos. Esse é o nosso 28º vídeo. Quantas coisas nós já tratamos aqui nas nossas conversas, não é verdade? Quantos temas, quantos ângulos, quantas ênfases, quantos pontos importantes. Falamos coisas que praticamente todo estudo a gente repete, todo encontro a gente volta, outras que a gente vê uma vez e depois não vê mais. Então você veja que nesses 28 vídeos, quando a gente chegou agora, né, no 27º vídeo, é pela primeira vez que a gente começou a falar de milênio. Então o Apocalipse fala de milênio apenas quando chega no capítulo 20. Então, a mensagem do Apocalipse do Novo Testamento é olharmos com esperança para a vinda de Cristo, porque Ele trará novos céus e nova terra. A nossa esperança está na justiça que Ele vai trazer, na salvação que Ele vai realizar. A nossa esperança está em olhar para lá, olhar para o futuro, porque no futuro está Jesus. Olhar para cima, olhar para o alto, porque no alto, nos céus, também encontramos Jesus. No futuro, o Jesus que vem. No alto, o Jesus que está reinando, juntamente com aquele que está sentado no trono. Deus, Ele é o governante de todo o universo. E Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E também olhar com atenção para o presente, pois esse é o nosso tempo. Tempo de testemunhar a nossa fé em Jesus, tempo de compartilhar o Evangelho e tempo de estarmos atentos à ação maligna presente nesse mundo. Então, o milênio não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira e provavelmente não é nem a 10ª item mais importante da mensagem do Novo Testamento e nem mesmo do Apocalipse em particular. Então, a gente percebe em determinados lugares, em determinados círculos cristãos, uma ênfase exagerada, exacerbada, né, a essa temática, né, como se ela fosse a coisa mais importante que a Bíblia tem a dizer sobre o futuro. Isso é errado. Agora, também é importante salientar o seguinte: a sua escolha aí teológica, tá, sermos pré-milenistas, sermos amilenistas, essa escolha nada tem a ver com a nossa santidade ou a nossa condição espiritual. Tá? Existiram ao longo da história homens e mulheres, servos de Deus fiéis, que sustentaram diferentes opiniões escatológicas. Então você vai encontrar, por exemplo, na história do movimento missionário, servos de Deus que trabalharam em prol do reino, trabalharam em prol da expansão da igreja, e eram pré-milenistas, e outros que eram amilenistas, e ainda alguns que eram pós-milenistas. Então, assim, a vida espiritual, a vida de oração, a preocupação com santidade, com caráter, tá? Isso não passa por essa escolha. Tá? Então a gente tem que se privar de emitir qualquer tipo de juízo de valor espiritual por conta da escolha A ou B. Dito isso, feito esse preâmbulo, que a gente também, recapitulando o que a gente viu no vídeo anterior, apresento agora a minha preferência pessoal enquanto pastor
enquanto professor de exegese do Novo Testamento, já há algum tempo estudando os assuntos relacionados a essa área. E aí a minha preferência é pelo amilenismo, né? E aí eu queria apresentar assim, alguns motivos que sustentam essa escolha, compartilhar com vocês, para vocês entenderem em que sentido essa escolha ela se fundamenta e por que eu acho que ela me ajuda melhor a entender, né, o Apocalipse e o Novo Testamento. Bem, em primeiro lugar, o amilenismo ele vai interpretar o Apocalipse 20 à luz do Novo Testamento, e não o contrário. Porque, observe, como eu falei no vídeo anterior, se eu for procurar nas palavras de Jesus milênio, eu não vou encontrar. Então eu não vou encontrar milênio nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João. Se eu for procurar milênio, né, nas 13 cartas de Paulo, eu não vou encontrar. Se eu procurar milênio na carta aos Hebreus, na carta de Tiago, nas epístolas de João, eu não vou encontrar. Então, se eu procurar milênio no livro de Atos, eu não vou encontrar. Então, veja, o ponto é o seguinte, como é que eu tenho que entender esse tema do milênio? Tá? Então a gente parte do pressuposto, há um princípio de interpretação bíblica entre os princípios fundamentais para você interpretar a Bíblia, está lá que os textos difíceis devem ser interpretados à luz dos textos mais fáceis. Então você parte daquilo que é amplo, daquilo que é abundante, daquilo que está claro, para jogar luz para aquilo que talvez seja mais complexo, mais difícil, né? Para aquilo que não fique tão claro naquele contexto. Então, o amilenismo, ele pega o tema do milênio e interpreta a partir daquilo que o Novo Testamento afirma abundantemente, que é a exaltação de Jesus a partir da sua ressurreição. Então, é algo que a gente tem visto desde o início, desde lá de Apocalipse capítulo 1. Tá? Jesus é apresentado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus está nos céus, governando ao lado do Pai. Então, a exaltação de Jesus, o papel de Cristo, o papel ativo de Cristo como Rei, como Senhor, é uma ênfase fundamental que, por vários motivos, o pré-milenismo acaba deixando de lado. Não é que eles não acreditem nisso, mas eles acabam não dando ênfase a isso, porque eles vão pegar o tema do milênio e vão olhá-lo, considerá-lo como um tema exclusivo, isto é, como um evento que de fato só é tratado no Apocalipse 20, então ele é diferente de todo o restante do Novo Testamento, e você vai pegar especialmente ali textos proféticos, Ezequiel, Isaías, para lançar luz para o Apocalipse 20. Eu vou depois à frente tratar sobre o Antigo Testamento. Mas então, a minha opção pelo amilenismo ela vai nessa linha, de entender que eu devo interpretar o Apocalipse 20 à luz do Novo Testamento. E aí, essa luz, quem me lança a luz é o seguinte, bem, onde é que inicia o reinado de Jesus? O reinado de Jesus inicia-se, ele é entronizado à destra de Deus Pai. Ele vai dizer que ele recebeu toda a autoridade a partir da sua ressurreição. Deus o exaltou, deu a ele nome sobre todo nome, a partir da sua ressurreição. Então, há uma série de dados do Novo Testamento que apontam para esse momento do reinado de Cristo nos céus a partir da sua ressurreição. Então eu creio que o amilenismo está correto em combinar o tema do milênio com o tema do reinado de Cristo nos céus. Jesus é rei, e aqueles que estão com ele nos céus já estão reinando. E a igreja na terra participa desse reinado no sentido de promover esse reinado aqui na terra. Outro ponto é que o amilenismo, ele, a meu ver, ele torna
o esquema escatológico é bem simples, né? Bastante simples. Então você vai olhar o seguinte, você pensar em termos de eventos, o que nós teríamos? Primeiro, a morte, ressurreição e exaltação de Jesus. Seria o capítulo 1. Segundo capítulo, é a atuação da igreja no mundo, a pregação do evangelho, o testemunho de Jesus. Terceiro, a atuação progressiva das forças malignas no mundo, tá? A atuação do espírito do anticristo, como a gente já viu várias vezes aqui. Quarto, os juízos parciais que Deus vai lançando sobre o mundo ao longo da história. Então a gente tem ali os selos, as trombetas, né? Depois o juízo das taças, todos esses juízos que a gente viu que vão acontecendo ao longo da história, preparando a vinda de Jesus. Então, primeiro, a morte, ressurreição e exaltação de Jesus. Segundo, a atuação da igreja. Terceiro, a atuação progressiva das forças malignas. Quarto, o juízo parcial, os juízos parciais de Deus ao longo da história. Quinto, a vinda de Jesus. Tá? A vinda de Jesus. E aí a vinda de Jesus, ela traz com ela, né, toda a realização da ressurreição dos mortos e a transformação espiritual dos vivos, que é um ponto que a gente vai tratar mais à frente. Depois, a gente tem o juízo final, o julgamento sobre todas as pessoas, sobre todos os seres espirituais e os novos céus e nova terra. Então, uma sequência simples, tá? Nós temos aí essa sequência de itens. Recapitulando, né? Primeiro, morte, ressurreição e exaltação de Jesus. Segundo, a atuação da igreja no mundo. Terceiro, a ação progressiva das forças malignas. Quarto, os juízos parciais de Deus ao longo da história. Quinto, os eventos concomitantes à vinda de Jesus. Sexto, o juízo final. Sétimo, a plenitude da salvação com os novos céus e nova terra. O pré-milenismo, ele vai ampliar esse quadro, né? Porque você vai acrescentar uma série de outros itens nesse conjunto. E aí vem uma outra dificuldade que eu tenho, pessoal, com o pré-milenismo, porque eu vejo que ele muda a ênfase do Novo Testamento. De que forma? Ou muda algumas ênfases do Novo Testamento. Então veja, primeiro, ele muda a ênfase do presente mal para a grande tribulação. Então você já deve ter visto, ou ouvido, né, ou enfim, talvez você já teve algum tipo de contato com isso, muitos cristãos, líderes, igrejas, que fazem uma pregação no sentido de preparar as pessoas ou advertir as pessoas sobre o que acontecerá no dia ou na chegada da tribulação. Então, quando a tribulação acontecer, quando vier a tribulação, enfim. Então, esse é um pensamento clássico do pré-milenismo, que se preocupa com essa grande tribulação que está conectada ao final dos tempos. Na perspectiva milenista, eu tenho que me preocupar com o presente, porque nós já estamos vivendo a tribulação. Lembra como a gente falou? A perseguição à igreja, né? Olhando aí tudo que a gente veio tratando nesses vídeos ao longo aí desse tempo, a perseguição à igreja, a atuação maligna no mundo, ela já está presente. Então, o tempo da igreja se preocupar é agora. O tempo da igreja estar atenta é esse. E quando eu digo esse presente, aí lá, mais ou menos uns 10 vídeos atrás, eu parei um dia para explicar o que significa presente, né? Então, o presente, para a gente, é essa realidade que vai da queda de Adão e Eva até a vinda de Jesus. Porque espiritualmente, teologicamente, esse é o nosso período presente. Então, as características desse período são basicamente as mesmas, ok? Então, o presente é mau, o presente é difícil, o espírito do anticristo já atua no mundo,
Tá? A Babilônia já está aí. Então isso era realidade lá para os leitores de João na época dele. Isso foi realidade na igreja ao longo da história, desses 2000 anos. É realidade agora. Então, quando o pré-milenismo joga essa ênfase demasiada para uma futura grande tribulação, eu vejo que ele erra, porque tira a preocupação com o vigiar e o perseverar no presente, como se agora fosse um tempo, digamos assim, mais fácil, mais tranquilo, né? E a gente ignora as lutas espirituais, os desafios espirituais do nosso tempo, e esse nosso tempo, ele engloba tudo que veio antes, né? Outro problema, outra ênfase que eu acho que o pré-milenismo ele acaba mudando é da vinda de Cristo para o arrebatamento da igreja. Então também não sei se você já teve contato com isso, mas é comum você ver pessoas, né, nesse ambiente, no ambiente que predomina o pré-milenismo, pregarem ou se preocuparem ou anunciarem, né, com ênfase e com fervor o dia e o momento do arrebatamento da igreja. Tá? Então a grande expectativa é a ideia da chegada desse arrebatamento. Só que a nossa preocupação, a nossa esperança é na vinda de Cristo. A nossa esperança é no momento que Cristo vier para reinar sobre a terra. Então a esperança da igreja não é ela ir para o céu. A esperança do Apocalipse não é ela subir para o céu. A esperança do Apocalipse é Cristo vir para a terra. É o contrário, a esperança bíblica é essa. Não é a gente sair daqui, é Deus vir para cá, é Deus instaurar o seu reino aqui. Lembra lá de como é que Deus é tratado no início do Apocalipse. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Então, o Apocalipse é escrito, né, para que você vá se preparando para esse momento da vinda de Deus. E quando a gente chega no capítulo de 21, e vai ser sensacional quando chegarmos lá, é o momento que Deus está vindo. E ele vem trazendo dos céus a nova Jerusalém, que não é um lugar, mas é uma nova realidade, que é o resultado desse universo transformado por Deus. Novos céus e nova terra, onde o próprio Deus vai habitar conosco. Então Deus vem habitar conosco. Então essa é a esperança. Então a minha esperança não é a igreja ser tirada da terra. A minha esperança é Cristo vir transformar a terra. É diferente. Então tem uma questão de ênfase. A Roseli pergunta aí, né? Sim, estamos vivendo a tribulação, mas não haverá um agravamento dessa tribulação? Sim, mas assim, que haverá esse agravamento, correto. Só que a mensagem do Novo Testamento não é para eu ficar desesperado, com medo desse dia. A mensagem do Novo Testamento é me preocupar com agora. Porque o mesmo diabo que atua lá, atua aqui. As mesmas forças malignas que atuam lá, atuam aqui. Tá? E assim, falando, digamos assim, especificamente falando, a gente não sabe quando é que isso começou. Tá? Porque se você pensar que a tribulação ela vai anteceder a vinda de Cristo, essa grande tribulação, tá? Quando é que Cristo virá? Né? Então, se Cristo vai vir ano que vem, daqui a um mês, a gente já pode estar vivendo esse agravamento já há algum tempo. Então, a gente acaba sendo induzido ao erro, onde a gente espera um grande acontecimento muito grave, muito perigoso, muito complexo, muito difícil, como se a gente olha o nosso tempo como se ele fosse um tempo mais tranquilo, um tempo mais fácil, né? Que não é verdade. Tá? Cada tempo tem as suas dificuldades. Talvez hoje aqui no Brasil, por exemplo, a gente tenha uma certa liberdade de pregar o Evangelho. Agora, isso não significa que Satanás não esteja agindo. Então a perseguição da igreja não é apenas o Estado, o governo que proíbe a igreja de funcionar. A perseguição da igreja, como a gente falou bastante no tema da Babilônia, ela acontece muitas vezes com as facilidades, né? Com as ofertas. E aí a Babilônia vai entrando na igreja. Aí é uma outra discussão, né, que a gente já viu lá atrás. Outro ponto aqui é essa questão dessas ênfases, né, que o pré-milenismo ele faz a gente desviar, essa coisa
do milênio, né? Então a gente olha mais para o milênio do que para os novos céus e nova terra, né? Então as pessoas ficam, não, o milênio, o tempo do milênio, a chegada do milênio. Ora, a esperança do apóstolo Paulo, a esperança dos apóstolos, dos cristãos do Novo Testamento, a esperança do Novo Testamento e do Antigo Testamento é o Cristo que vem, é Deus que vem, e a gente ressuscita com Ele para vivermos novos céus e nova terra. Então, eu espero a eternidade. Tá? A minha esperança é a eternidade. Não é um período de 1000 anos. Essa é a mensagem de Jesus. É vida eterna. Tá? Então, seja o que for, ou seja como for, ou quando for o milênio, ele não é a ênfase. Esse é o ponto. Tá? E aí, também, ao meu ver, né, um outro problema é que quando a gente compreende o milênio como um evento histórico futuro, né, que antecede a vinda de Cristo, definitiva, a gente cria duas esperanças. Quando o Novo Testamento nos fala de uma esperança. Então a gente tem uma esperança da vinda de Cristo e uma experiência antes, aliás, uma esperança do milênio para depois uma esperança da vinda de Cristo. Tá? E né, na nossa perspectiva, do que a gente apresenta, do que a gente vê, é que a esperança é única. É um dia, o grandioso dia, a chegada do dia do Senhor. É o que esperamos. Outro ponto importante, e aí, tá dando para acompanhar, gente? Ok? Tranquilo, beleza? Vai, você que for chegando aí, vai colocando aí o seu boa noite aí, vai registrando a sua presença para a gente poder agradecer você no final, tá bom? Então estamos aí estudando Apocalipse capítulo 20, elucidando aí um pouco as possibilidades de interpretação desse tema presente aí no capítulo 20, que é o tema do milênio. Então estou aqui apresentando os meus argumentos, né, as minhas indicações pessoais que me levam a crer que o amilenismo, de fato, ele é uma melhor solução para o entendimento da questão do milênio. Então vamos seguir. Então o amilenismo, ele compreende que o cumprimento das profecias do Antigo Testamento acontece em duas etapas. Tá? Então a gente falou um pouco do Antigo Testamento, vamos voltar nesse ponto. Então, para o amilenismo, o que acontece? Uma parte de todas as profecias que a gente encontra no Antigo Testamento, uma parte delas já se cumpriram em Jesus, a partir da morte e ressurreição de Jesus. E uma outra parte acontecerá no momento quando Jesus voltar, na segunda vinda de Cristo. O pré-milenismo, ele vai trabalhar com 3 cumprimentos. Primeiro, algumas profecias acontecerão na vinda de Jesus, algumas profecias do Antigo Testamento se cumprem no milênio, e outras profecias se cumprirão na segunda vinda de Jesus. Então, como eu disse, o amilenismo, a meu ver, ele explica melhor essa situação, onde a gente tem apenas 2 cumprimentos. Alguns já aconteceram, estão acontecendo, e outros acontecerão na vinda de Cristo, e ponto. E aí, talvez o tema mais sensível, né, dessa discussão toda seja o tema relacionado a Israel. Por quê? Do ponto de vista amilenista, Jesus, veja você, tá? Jesus é o Israel de Deus. Por meio de Jesus, todos os que creem nele se tornam descendentes de Abraão. Então, em Cristo, passamos a ter um único povo de Deus. Em Cristo, Deus sempre teve um único povo de Deus. Então, o pré-milenismo, a meu ver, naturalmente, ele erra
ao valorizar de forma exagerada essa separação entre Israel e igreja e colocar de alguma forma, direta ou indiretamente, Israel acima das outras nações. Então, veja, não existe, a partir do Novo Testamento, uma nação, um povo, que seja mais importante do que o outro. A aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel, ela se cumpriu em Jesus. Esse é um tema amplo, mas assim, basta você ler a primeira página do Novo Testamento para saber disso. Tá? Qual é a primeira página do Novo Testamento? É a genealogia de Jesus escrita por Mateus. Então essa genealogia ela começa com Abraão e com Davi. Então, o que Mateus quer nos mostrar com isso? É que Jesus é o herdeiro, o legítimo herdeiro do povo de Israel. Então, não é que Deus anulou ou jogou fora Israel, mas Israel é preservado através da pessoa de Jesus. Por isso Jesus escolhe 12 apóstolos, porque ele reconstrói simbolicamente o povo de Israel. E à medida que nós cremos em Jesus, nós passamos a fazer parte desse único Israel de Deus. Então Deus não tem dois povos. Deus tem um só povo. Aí, como diz 1 de Pedro 2,9, nós antes não éramos povo, porque nós éramos gentios. Mas nós passamos a ser povo de Deus. Quando que passamos a ser povo de Deus? Quando cremos em Jesus, a partir de Cristo. Ok? Então isso, e como é que isso está no Apocalipse? De diversas formas. Lembra que a gente apresentou, quando a gente conversou sobre os 24 anciãos, 12 mais 12, que é um simbolismo para o povo de Deus que está nos céus, os salvos, o conjunto dos salvos. Lembra quando a gente viu os 144 mil selados, que são 12 vezes 12 multiplicado por 1000? Por que 12 vezes 12? Porque ele pega o simbolismo do povo de Deus do Antigo Testamento, o simbolismo do povo de Deus do Novo Testamento e forma um único povo. Então, quando a gente viu as duas testemunhas, o povo de Deus do Antigo Testamento, o povo de Deus do Novo Testamento. Então, você tem uma distinção histórica. Antes de Cristo houve Israel, a partir de Cristo você tem um povo em Cristo. Agora, esses dois formam uma unidade. Então, manter a separação, manter como se Deus tivesse um tratamento distinto, diferenciado para a nação de Israel, né, ainda no futuro, a meu ver, foge do global do Novo Testamento. Porque, como diz Paulo em Gálatas, em Cristo não existe mais diferença entre grego e judeu. Todos fazemos parte de um só corpo de Cristo. Então, coisas como colocar a bandeira de Israel na igreja, né, ou coisas desse tipo, na minha humilde opinião, claro, respeitando, e é importante lembrar tudo que eu falei anteriormente, né? Então, assim, eu estou apresentando o meu ponto de vista particular sobre isso, contribuindo aí com os irmãos, mas lembrando que eu falei, assim, essa questão, a meu ver, né? Faço questão de frisar, ela é uma questão secundária dentro dos estudos bíblicos, que é uma coisa que eu me dedico. Então, assim, quando você estuda os 27 livros do Novo Testamento, você vai ver que é uma questão periférica. Tá? Agora, historicamente, ela se tornou importante, então a gente precisa tratar dela com atenção. Entendo que não é uma questão que diga respeito à minha santidade. Então, se eu sou de um lado ou sou de outro, isso não vai dizer se eu sou mais ou menos cristão. Tá? Então, é nessas linhas que a gente tem que caminhar. Agora, como eu falei, você deve, a meu ver, trazer uma honra ao povo de Israel no sentido histórico. Né? A igreja nasceu em Israel. Né? Como eu disse,
Israel está na primeira página do Novo Testamento, mas não está na última. Tá? Então é essa a distinção. A primeira página do Evangelho, ela começa com Israel. E agora a última nota do Evangelho termina para as nações. Se a gente pegar o próprio Mateus, o Evangelho de Mateus, que começa com a genealogia de Jesus, como é que Mateus termina? Como é que Mateus 28 termina? Jesus vai dizer, olha, Deus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Então, de Israel para as nações. Esse é o panorama do Novo Testamento. Tá? E por fim, para fechar, né, esse tema, um dos ramos do pré-milenismo no Brasil, né, muito populares no Brasil, um dos ramos do pré-milenismo no mundo, mas muito popular no Brasil, especialmente ali em décadas passadas, é o chamado dispensacionalismo. E ele vê a história da salvação, né, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis até a vinda de Cristo, dividida em 7 dispensações, sendo que cada dispensação é um período histórico onde Deus dá oportunidades específicas para a humanidade. Tá? Então a gente estaria nesse período, por exemplo, na dispensação da graça. E essas 7 dispensações estariam descritas ali nas 7 cartas das igrejas do Apocalipse. Então cada carta, na verdade, não iria se referir, como a gente interpretou aqui, a uma igreja. Mas, na verdade, cada carta simboliza um tempo da história da humanidade. E a gente está na teologia, na época da graça agora. Então, essa teologia, né, do dispensacionalismo, entendemos ser equivocado. Por quê? Entre outras razões, né, uma delas é a questão de Israel, que a gente já tratou, mas um ponto importante é que não houve tempo em que Deus não tratasse com o ser humano baseado na graça. Então a coisa de que Deus tratou com Noé com base numa coisa, Deus tratou com Israel baseado na lei, isso é um equívoco teológico. O relacionamento de Deus com a humanidade, ele segue a mesma base no Antigo e no Novo Testamento. Todo ser humano, de Adão e Eva até o último que estiver vivo, quando Jesus voltar, ele se relaciona com Deus com base na graça, pela graça através da fé. As pessoas do Antigo Testamento, elas eram salvas da mesma forma que todos nós, pela graça, através da fé. A fé delas estava no Messias que iria vir, na salvação que Deus iria concretizar. A nossa fé está no Messias que já veio, que já se realizou. A fé deles olhava para frente, a nossa fé olha para trás. A gente olha para a cruz. Então, nunca houve pessoas que tivessem a possibilidade de serem salvas pela lei. Deus nunca estabeleceu a lei como um meio de salvação para ninguém. Perdão. Sempre foi pela graça. O que a gente tem? O que temos são administrações diferentes. Ou seja, a graça de Deus no Antigo Testamento era administrada de uma forma, a graça de Deus era no Novo Testamento administrada de outra forma. Então, quando a gente pensa em todos os rituais do Antigo Testamento, o sacrifício, o templo, o sacerdote, tudo isso era expressão da graça de Deus. A lei é a expressão da graça de Deus. Então, esse ponto é muito importante. E o Deus estava preparando o mundo para a chegada de Jesus. Então, o pré-milenismo dispensacionalista, ele é... se o pré-milenismo ele já tem dificuldade, já tem problemas, o dispensacionalismo seria o ramo ainda mais complicado, né, de interpretação do Novo Testamento e do Apocalipse em particular. Bem, vencida essa etapa, né, espero que você tenha compreendido. Tá tudo aí, também vai ficar salvo, você pode ver de novo, dar uma olhada depois com calma. Também falei um pouco disso no vídeo anterior. E a gente agora vai olhar para o texto.
né? Vamos tentar pelo menos aí vencer os 3 primeiros versículos do Apocalipse 20. Então pega a sua Bíblia aí, deixa ela aberta, caneta na mão, coloque seu boa noite aí, se você não colocou ainda, né? E vamos embora, tá? Vamos seguir. Então, vamos aos versículos 1 a 3. O texto vai dizer o seguinte: o diabo, ele é acorrentado e preso no abismo por 1000 anos. Então, como é que a gente entende essa prisão e esse acorrentamento de Satanás? Então, na perspectiva amilenista, a gente entende que isso aconteceu, né? Isso é um símbolo do que aconteceu por ocasião da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Como tudo no Apocalipse, nós estamos aqui diante de mais uma metáfora, né? O que é o diabo estar preso? A prisão do diabo, ela deve ser interpretada como uma limitação da sua atuação no mundo. Cristo veio. E aí, quando você olha, por que a gente encontra tantas expulsões de demônio no ministério de Jesus? Que é uma coisa que, na quantidade que foi, não existia antes, nem mesmo depois. É porque, justamente, a presença de Cristo, ela causa o cerceamento da obra maligna no mundo. Então, nessa perspectiva, o Apocalipse 20, de 1 a 3, ele equivale ao capítulo 12. Tá? A gente já viu, né, lá atrás o capítulo 12. E aí abre aspas, diz assim: o grande dragão foi lançado fora. Veja que aqui também o diabo é referido como dragão. Aí volta lá no capítulo 12, que diz assim: ele é a antiga serpente, chamada diabo ou Satanás, que engana todo mundo. E aí vai dizer o seguinte, né, os céus vão dizer: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade, olha essa palavra que é importante, a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Também outro ponto importante, diz o texto: eles o venceram. Quem que o venceram? Os nossos irmãos, a igreja. A igreja venceu Satanás pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, celebrem os céus e os que nele habitam. Mas ai da terra, diz o texto, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então veja, o que esse texto traz para a gente? A gente viu que temos uma representação do que acontece nos céus quando Cristo vence Satanás na cruz. Então, quando Cristo vence Satanás na cruz, os céus proclamam de forma triunfante essa vitória. E aí anunciam: veio a salvação, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. E aí vai dizer que nós já vencemos. Como é que a gente venceu Satanás? Né? Você pode dizer: poxa, mas essa vitória está lá na frente. Nós já vencemos. Nós já somos vencedores pelo sangue do Cordeiro. Agora, o mesmo texto vai dizer: ai da terra. Então você tem a celebração da vitória, mas há uma preocupação, há uma advertência com a atuação do diabo no mundo. Então essas duas ênfases, elas estão presentes lá no capítulo 12, que é exatamente o que aparece aqui no 20. Isto é, Satanás, ele foi vencido por Cristo na cruz, o seu poder ele foi limitado, foi restringido, porém isso não significa inatividade. O diabo não foi destruído, não foi aniquilado, ele foi aprisionado, ele teve o seu raio de ação diminuído, ok? Outros textos do Novo Testamento apontam nessa direção, por exemplo, Mateus 12, 28 e 29, vai dizer assim, palavras de Jesus:
Ele vai dizer: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, veja, certamente é chegado o reino de Deus até vocês. Ou, Jesus coloca, como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Então Jesus vai dizer o seguinte, é como se ele vai representar, né, essa ação dele frente às forças malignas como alguém que entrou na casa, amarrou o valente, né, e começa a saquear-lhe os bens. Então, justamente a ideia do aprisionamento de Satanás é a ideia que equivale ao fato do diabo ser amarrado, né, por Jesus através do seu ministério aqui na terra. Outro ponto interessante aí no 20, de 1 a 3, é que o anjo, que inclusive esse anjo pode ser um símbolo para o próprio Jesus, a gente já falou disso aqui outras vezes, esse anjo tem a chave do abismo. Isso se conecta, esse tema, essa ideia da chave do abismo, com aquilo que a gente já viu sobre a soberania de Deus e de Cristo sobre o inferno. Veja, lá no capítulo 1, verso 18, vai dizer o seguinte: não temas. Jesus, né, vai dizer: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então olha que interessante, né? Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem a chave para fechar, tem a chave para abrir. Esse é um ponto que a gente vai voltar nele. Então quem tem as chaves do inferno é o Senhor, não é o diabo. Ok? Observe também que quando a Bíblia fala, e o Apocalipse fala que o diabo foi colocado no abismo, você não deve entender, compreender esse abismo de uma forma geográfica, tá? Como um lugar separado desse mundo. Tá? E aí, como se o diabo tivesse preso, então ele não teria acesso a esse mundo. Observe, Deus criou um único universo. Tá? Lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Todas as coisas estão incluídas. Agora, esse único universo ele possui dimensão visível e invisível. Tá? Então, existe uma realidade que a gente vê, que é física, existe uma outra realidade que é real, mas é espiritual. Tá? Isso se conecta. Então, dessa forma, a prisão de Satanás significa a limitação da sua atuação no mundo, mas não a sua inatividade. Eu costumo ilustrar isso da seguinte forma. Pense em um animal, né, que estivesse preso por uma corrente, uma coleira. Né? Ele está preso, porém ele continua ativo. Imagine um pitbull preso com fome. Ele fora do alcance daquela corrente, nada vai te acontecer. Né? Ele só pode se movimentar dentro do alcance daquela corrente, até onde aquela corrente o permite ir. Porém, dentro daquele raio de ação, certamente ele é feroz. Né? Ele pode machucar, ele pode até matar. Então isso nos lembra o quê? Quando a palavra de Deus nos diz que o diabo anda em nosso derredor. Mas ao mesmo tempo, 1 de João nos alerta que ele não consegue nos tocar. Então, Satanás, essa limitação de ação, é uma limitação espiritual. Então não quer dizer que existam lugares onde o diabo não possa ir. Mas significa que há coisas que o diabo não pode fazer. Há pessoas que o diabo não pode tocar. Por quê? Porque quem tem as chaves é Jesus. Ele é o soberano.
E a salvação daqueles que creem em Cristo está garantida. Por quê? Porque eles estão selados. Lembra lá dos 144 mil selados, aqueles que trazem as vestes brancas. Então essas vestes brancas que o Senhor colocou sobre nós, elas não podem ser tiradas. O nome daqueles que estão com o seu nome no livro da vida não podem ser removidos. Então, justamente a intenção da prisão de Satanás é possibilitar a ação da igreja no mundo de testemunhar o evangelho em todo o mundo. E essa liberdade, porque aí vai chegar um momento que o diabo vai ser solto, tá? Vai significar essa perseguição quando a igreja cumprir o seu testemunho, como indica lá o capítulo 11. Quando as duas testemunhas completaram o seu testemunho, aí a besta, que é o representante de Satanás, atacará e silenciará, inclusive, as testemunhas. Então, o diabo ele foi preso, ele teve seu poder limitado, a sua ação no mundo restrita, restringida, para que a igreja atuasse de forma missionária, testemunhando o evangelho ao longo da história. Veja Mateus 24:14, que diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, como parte, como condição para a chegada desse fim, está a pregação e o testemunho da igreja em todas as nações. Tá? Agora, uma coisa que você deve estar se perguntando é o seguinte: se o diabo foi aprisionado na morte e ressurreição de Jesus, isso significa que antes ele estava solto? Tá? Verdade. É isso mesmo. Porque, veja, isso se adequa à realidade que a gente encontra, a realidade dos fatos do Antigo Testamento. Porque se o diabo ele foi preso para não mais seduzir as nações, justamente o Antigo Testamento nos mostra que o povo de Deus do Antigo Testamento, Israel, foi condenado, sofreu o juízo de Deus por ter sido seduzido pelas nações. O juízo de Deus sobre Israel foi resultado do seu pecado de cair na idolatria das nações. Ao invés de ser luz, Israel foi seduzida. Seduzido pela idolatria das nações. E aí, o testemunho de Deus no mundo foi sendo reduzido. Pensando em termos de revelação, termos internacionais, se a revelação de Deus estava apenas no povo de Israel, se Israel foi o detentor dessa revelação e tinha a missão de testemunhar para as nações, bem, na medida que Israel vai sendo reduzido, Israel vai sucumbindo diante da pressão das nações, o testemunho de Deus no mundo também vai sendo reduzido. Na verdade, a gente pode dizer que o povo de Israel, enquanto testemunho de Deus no mundo, se reduziu a uma única pessoa, que é a pessoa de Jesus. Então, imagine o trágico que é isso. Deus instituiu um povo, uma nação, para ser luz, e essa nação, ela sucumbe diante da idolatria das nações e deixa de ser luz. Então, de fato, Satanás ele está agindo de uma forma livre, seduzindo nações, controlando nações, porque onde existe incredulidade é onde o diabo reina. O cenário muda completamente na morte e ressurreição de Cristo, na exaltação de Jesus, no derramar do Espírito Santo sobre a igreja. E aí, milagrosamente, aquela igreja composta por discípulos pecadores, pessoas simples, limitadas, sob perseguição, essa igreja começa a se expandir
de forma incontrolável por todas as partes do mundo. Então, isso não significa, né, que a prisão de Satanás facilitou o trabalho da igreja. Porque nós não vencemos o diabo com a nossa própria capacidade. A nossa vitória é resultado da ação do Espírito em nós e da vitória de Jesus na cruz. Ok? Agora, por outro lado, vários textos da Bíblia, do Novo Testamento, vão indicar para a gente uma intensificação da perseguição contra a igreja à medida que nos aproximamos da vinda de Jesus, como já a Roseli colocou. Então a gente pode relacionar esse pouco tempo de Satanás, porque o texto vai dizer que depois de 1000 anos de aprisionamento, ele será solto por pouco tempo. Então esse pouco tempo é esse breve período imediatamente antes da vinda de Jesus, que Deus dará uma liberdade para que o diabo atue no mundo, com vistas à chegada do juízo. Então, isso equivale ao momento onde a besta, o anticristo, vencerá as testemunhas de Jesus, lá no capítulo 11. Também é interessante observar que o Apocalipse ele indica para a gente, nas sequências de juízos, né, as sequências das trombetas, a sequência dos selos, que gradualmente, note, gradualmente, progressivamente, esse abismo onde Satanás está preso, ele foi sendo aberto, ele está sendo aberto, como que preparando essa abertura final, esse momento final. Veja, lá no capítulo 6, fala dos selos, né, sequência dos selos, e aí tem um quarto selo, no versículo 7 e 8, que diz assim: quando o Cordeiro abriu o quarto selo, e quem abre o selo é Jesus, o Cordeiro, ouviu uma voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este morte. E o inferno estava seguindo. Foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, por meio das feras da terra. Então veja, Jesus, ele chama, né, ele abre o selo e traz esse cavaleiro, que é a morte, e junto com ela o inferno, que tem autoridade, que recebe autoridade para atingir a quarta parte da terra. Aí, na sequência das trombetas, a quinta trombeta é a seguinte, lá no capítulo de número 9. Né? O quinto anjo tocou a trombeta, e aí uma estrela caída do céu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então alguém deu, Jesus, a chave do poço para essa estrela caída. Ela abre o poço do abismo, sobe fumaça, e aí escurece o sol. A pergunta é: quem sai desse abismo? Não é o diabo, não é o dragão. Também da fumaça, diz o texto, saíram gafanhotos para a terra. Foi-lhes dado proceder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva, nem qualquer coisa verde, mas tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Veja, o Cordeiro dá a chave do abismo. Ele abre uma parte desse abismo e de lá saem espíritos malignos que atormentam aqueles que não creem em Jesus. Então, o diabo está preso. Agora, essa prisão, essa limitação de Satanás, ela vai sendo progressivamente retirada, de modo que o inferno começa a atuar no mundo, começa a atuar na terra. É essa a ideia. E aí, queridos, a gente tem o seguinte, né? Esse contexto do capítulo 20, né? Então, significa o quê? O que a gente tem aí? Para a gente fechar, né? Primeiro, diz o texto que Satanás ele foi preso por 1000 anos. Então,
dentro das possibilidades de interpretação, na perspectiva amilenista, essa prisão ela acontece quando significa a limitação da ação do diabo no mundo, que aconteceu quando Cristo venceu na cruz, quando ele ressuscitou, quando ele foi exaltado nos céus. Então, essa limitação tem por propósito a expansão da igreja e a missão da igreja no mundo de testemunhar. Porém, essa limitação espiritual de Satanás não significa inatividade. Ele continua agindo. Ele age, sobretudo, sobre aqueles que não têm o Senhor. Ele age promovendo a Babilônia. Progressivamente, ele vai tendo mais liberdade para agir, sempre debaixo da soberania de Cristo, mas até o ponto de que haverá o que a Bíblia chama de pouco tempo de Satanás. Quando a igreja completar o seu testemunho, então ele será solto. E isso será um período curto, mas violento, de perseguição, a ponto de a igreja chegar, né, a ser silenciada e quase que deixar de existir. Tá? Então, em linhas gerais, é isso que a gente tem aí nesses versículos de 1 a 3. Espero que você tenha compreendido esse tema difícil, que é o tema do milênio, com as suas peculiaridades, as suas particularidades. E a gente vai ficar por aqui. Na segunda-feira que vem, com a graça de Deus, a gente parte aí para o capítulo 20, do versículo 4 em diante. E, se Deus permitir, a gente tentar terminar o capítulo 20 na próxima segunda-feira. Não sei se vai ser possível, mas é a nossa meta. Vamos registrar nossa gratidão aí. Você que chegou aí, vai colocando aí o seu boa noite. Você que não colocou ainda. Renatinha foi a primeira a chegar hoje aí. Um abração, Renata, Deus abençoe. O Rogério Fernandes, a Andresa, sempre com a gente. O Alain, a Graça, o nosso querido Carlos, da Roseli, a Vilma, a Deusa, Priscila, Denise, a Roseli, o Alain aí, a Ana Paula aí estavam com dificuldade aí da bateria, estavam sem luz em casa, então estava uma luta aí, né, hoje, né, Alain? Não sei se vocês conseguiram ficar até o final aí, mas fiquem tranquilos, depois vai ficar salvo, vocês podem acompanhar com tranquilidade. O Marcelo, reverendo Marcelo aí, pastor presbiteriano, foi meu aluno, amigo nosso, prazer estar com você, tê-lo conosco aqui nessa noite, Marcelo. A Joema, Deus abençoe, Joema. Luiz Ângelo, né, aluno lá do nosso seminário, estivemos juntos agora há pouco, em uma reunião online. Bem, o Gil Lima, a paz, querido, acho que é a primeira vez que eu te vejo por aqui, uma alegria, uma honra, né, um privilégio ter você aqui com a gente, acompanhando o nosso estudo. Renata Capela está aí com a gente, Deus abençoe, Renata. A Helena, Deus abençoe, Helena. O Alain Marinho, grande Alain, por aqui. A Simone Leal. E a nossa irmã Iraci, olha que beleza. Muito bom tê-la aqui com a gente, dona Iraci. Deus abençoe. Bem, queridos, é isso. Que o Senhor te dê uma noite de paz e vamos em frente aí, vivendo o testemunho de Jesus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, como diz o Apocalipse. Boa noite, gente. Um abraço.